Quando a parte de bioquímica, né, com relação aos compostos chamados de orgânicos, né? Só lembrando que um composto, para ser considerado como orgânico, né, ele tem que ter três átomos fundamentais. Ele tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Show! Ou então, além desses três, associado pode ter nitrogênio, fósforo e enxofre, chomps, tá? Então, composto bioquimicamente ou biologicamente, para ser considerado como orgânico, ele tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio, a molécula, ou ainda nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então, o primeiro grupo de compostos orgânicos que a gente vai analisar na citoquímica ou na bioquímica celular, né, são os carboidratos. Os carboidratos, eles recebem nomes específicos, né? Tem um monte de apelidos. Você pode chamar carboidrato de hidrato de carbono, você pode chamar de glucídeos, pode chamar de glicídios e vulgarmente conhecido como açúcares. Apesar que essa recíproca ela não é verdadeira. Todo açúcar é carboidrato, mas nem todo carboidrato é açúcar, tá? Para ser considerado como açúcar, ele tem que ter três características organolépticas. Ele tem que ter gosto doce, tem que ser cristalizado e tem que ser solúvel em água. E nem todo carboidrato tem essas três características. Então todo açúcar é carboidrato, mas nem todo carboidrato é açúcar, tá? Então atente para essa característica. E a gente classifica, né, os carboidratos, os glicídios, né, obedecendo uma ordem de complexidade da molécula. Então a gente classifica os carboidratos daqueles que têm moléculas mais simples para aqueles que têm moléculas mais complexas, tá? Então, de acordo com esta complexidade da molécula, a gente vai ter três categorias de carboidratos, ou três categorias de glicídios, né? Primeiro grupo é o que a gente chama de monossacarídeos, tá? O nome já dá uma pista. Se ele é monossacarídeo, porque ele é formado por uma única molécula de glicídio, tá? Outra coisa, quando a gente for pensar em carboidratos, Luzan, a que grupos funcionais orgânicos pertence o carboidrato? Você pensa em dois grupos funcionais orgânicos. Os carboidratos, ou eles são aldeídos, ou eles são cetonas. Quando o carboidrato é um aldeído, a gente chama de aldose. Quando o carboidrato é uma cetona, a gente chama de cetoses, tá? Então tem glicídios que são aldoses e tem glicídios que são cetoses, tá? Com relação ao primeiro grupo, que são os monossacarídeos, né, uma única molécula de glicídio, você vai pensar o seguinte: a fórmula de um monossacarídeo é CnH2ON. E esse N ele varia de 3 até 7 carbonos, ou de 3 a 7 moléculas de água. Carboidratos, hidrato de carbono, quer dizer, carbonos associados à molécula de água, tá? Então CnH2ON. E N varia de 3 até 7 carbonos. Só que de interesse bioquímico, de interesse biológico, tá? A gente vai se fixar em dois grupos de monossacarídeos, tá? Que são os monossacarídeos que têm 5 carbonos e os monossacarídeos que têm 6 carbonos. Os que têm 5 carbonos, eles são chamados de pentoses, tá? E os que têm 6 carbonos, eles são chamados de hexoses. Então, dentro do grupo dos monossacarídeos, né, quais são de interesse biológico? Pentoses e hexoses, esses dois. Apesar que você tem triose, tetrose, pentose, né, hexose e heptose. Mas para interesse bioquímico, vai pensar em pentoses e hexoses, tá? No caso, as pentoses, tá, a gente tem que atentar para isto, ela vai ter uma função estrutural. Por que estrutural? Porque ela vai compor estruturas biológicas, tá? Porque às vezes quando você fala carboidratos, glicídios, a primeira ideia que vem na cabeça da gente é que a função do carboidrato é sempre energética. Mas nem todo carboidrato tem função energética. Tem carboidrato que tem funções estruturais ou plásticas. Tá? O que é uma função plástica, estrutural? Porque ele entra na constituição de estruturas biológicas, tá? Do corpo humano ou não, tá certo? No caso das pentoses, atente para isto. Por que ela tem função estrutural? Porque ela vai compor estruturas do que a gente chama de nucleotídeos.
E os nucleotídeos compõem os ácidos nucleicos. Então a importância da pentose é porque elas entram na formação dos ácidos nucleicos, tá? Então a função é estrutural a nível de nucleotídeos. Porque o nucleotídeo, analisando lá dentro da bioquímica, ele é um composto, ele é um monômero, né? Formado por 3 componentes químicos, um radical fosfato, uma ose e uma base nitrogenada. Aí tu tem um tal do nucleotídeo, tá? Então, de acordo com o ácido nucleico, por exemplo, se for o RNA, né? A pentose a gente chama de ribose. É por isso que o nome do RNA é o ácido ribonucleico. E ribonucleico vem de ribose, que é uma pentose. Tá? A função da ribose, estrutural. Por quê? Porque ela compõe a estrutura do RNA, do nucleotídeo que compõe o RNA. Tá? Então nós temos a ribose e nós temos a desoxirribose, que é a pentose que vai formar o nucleotídeo do ácido desoxirribonucleico, que é o tal do ADN ou DNA. Tá? A gente tem que atentar para isso. ARN e RNA é o mesmo ácido nucleico. ADN e DNA é o mesmo ácido nucleico. Então, qual é a pentose que forma o DNA? Desoxirribose. Qual a pentose que forma o RNA? Ribose. O que elas têm em comum? 5 carbonos. Tá? Função energética ou estrutural? Estrutural. Tá? Então, atente para isso. Quer dizer que a ribose ele é um isômero da desoxirribose, que apresenta o mesmo número de carbono. Apesar que na estrutura molecular é um pouco diferenciada. Tá bom? Então esse é o primeiro grupo de monossacarídeos, com função estrutural com suas pentoses. Aí nós temos o segundo grupo, né, de interesse biológico, que a gente chama de hexoses. Tá? As hexoses têm fórmula C6H12O6. Tá? No caso, a pentose C5H10O5. Hexose C6H12O6. Tá? E a gente vai, quando for pensar em hexoses, a função, diferente das pentoses, a função ela é energética. O que quer dizer isso? Quando a hexose é utilizada pela célula no seu metabolismo, nos seus mecanismos chamados de bioenergéticos, ela vai produzir energia para a célula, tá? Tanto para a célula animal, quanto para a célula de outros grupos de seres vivos, para plantas, para micro-organismos e assim por diante, tá? Então nós temos as hexoses, cuja função ela é uma função energética. Tu tem 3 hexoses. Tu tem a glicose, tem a frutose e tu tem a galactose. 3, tá? Então, glicose, atente para isso, é o carboidrato mais abundante da natureza. Porque a glicose, ela vai ser produzida por aquele mecanismo autotrófico, né, chamado de fotossíntese. Então a glicose, ela só é produzida pelos organismos fotossintetizantes, né? No caso aí pode ser pelas plantas, pelas algas, ou pode ser feito também por cianobactérias, tá? Então atentem para isto. Então todo organismo fotossintetizante vai produzir glicose. Então quer dizer que a glicose ele é um carboidrato energético de origem vegetal. Só vegetal produz isto. Mas não sei, tem glicose no sangue? Tem. Só que essa glicose chega no sangue dos animais, dos heterotróficos, tá? A partir da teia alimentar, a partir das cadeias tróficas. Tá? Mas o corpo humano não produz glicose. Tá? Então tem que ingerir a partir da alimentação. Então glicose é de origem vegetal, produzindo o processo de fotossíntese. Existem algumas patologias no corpo humano que tem a ver com o metabolismo de glicose, que a pessoa não consegue metabolizar a glicose. Ou então metaboliza parcialmente, que é o que se chama de diabetes. Tá? Diabetes tipo 1, tipo 2. Tá certo? Tem a ver com o metabolismo de glicose. Tá? Essa questão da incapacidade do organismo, devido a uma questão hormonal, a não metabolizar esse açúcar. Tá? Então atento para isso. Mas é de origem vegetal. Segundo grupo, aí tu tem o que a gente chama de frutose, cujo nome científico é levulose. Então frutose e levulose é o mesmo carboidrato. Tá? Frutose aí já te dá uma pista, né? Porque tu relaciona geralmente com fruto, tu geralmente relaciona com angiospermas, tá? Apesar que a frutose, ela é produzida por todas as plantas, não é só a angiosperma que produz frutose. Toda planta tem frutose, tá? Como carboidrato energético.
A frutose, ela funciona como carboidrato energético para a planta. Para os animais, não. Tá? Por exemplo, a célula dos animais, elas não metabolizam frutose. A quantidade de frutose que você ingere, tá? Ela vai ser destruída pela ação do fígado, pela ação hepática. Metabolizada pelo fígado, não pela célula. Então, atento para isto. Tanto que excesso de frutose leva a patologias como gordura no fígado, que a gente se chama de esteatose hepática, tá? Excesso de frutose faz mal para a saúde, tá? Comendo a frutose no fruto, beleza. Comendo a frutose isolada, veneno, tá? Então atento para isso. Aí tu tem o terceiro grupo, tá? Que é a tal da galactose. Galactose é do leite, produzido pelos mamíferos, né? E ela tem função basicamente energética. E se ela é de mamífero, já sabe que ela é de origem animal. Planta não produz galactose. Só quem produz galactose é um grupo de vertebrados chamado de mamífero, classe dos mamíferos. Tá? E a função da galactose no leite é produzir energia. Quer dizer que a célula humana ou dos mamíferos consegue metabolizar este carboidrato para produzir energia na célula, no mecanismo de respiração celular. Tá bom? Então nós temos quantos monossacarídeos energéticos? 3. Glicose, frutose e galactose. Glicose e frutose, origem vegetal. Galactose, origem animal, encontrado nos mamíferos. Tá? Apesar que existe uma doença genética, né, que é chamada de galactosemia. Não sabe o que é a galactosemia? É uma doença, né, que ela é genética e a criança já está dizendo, nasce, né, com este problema genético, tá? E a criança não consegue colocar a galactose para dentro a nível intestinal. Então ela tem uma destruição da parede do intestino pelo mecanismo de fermentação, feito pelas bactérias intestinais, e a criança geralmente vem a óbito se não tiver um acompanhamento precoce a nível clínico e médico. Tá certo? Se chama de galactosemia. Então uma criança com galactosemia não pode ingerir leite e derivados, tá? Porque ela vai ter problema com relação, porque é uma doença genética, e o que é genético não tem cura. Tá certo? Então atente para isso. Então nós temos 3 monossacarídeos energéticos, né? Glicose, frutose e galactose. Aí nós temos o segundo grupo de glicídios, né? Que são os que se chama de disacarídeos. Só que os disacarídeos, eles pertencem a um grupo maior de carboidratos chamado de oligosacarídeos. Oligo, pouco, né? Quer dizer que é formado por poucas moléculas de monossacarídeos. Só que dentro do grupo dos oligosacarídeos, você tem um monte de representantes. Tu tem os trissacarídeos, tu tem os trissacarídeos, tetrassacarídeos, né? Pentasacarídeos e assim por diante. Só que de interesse bioquímico e biológico, vai pensar nos disacarídeos. Por que di? Porque ele é formado pela união de 2 monossacarídeos, por uma ligação, chamada de ligação glicosídica, tá? Quando o monossacarídeo se junta com outro mono, por uma ligação química chamada de glicosídica, libera uma molécula de água, que a gente chama de síntese por desidratação, tá? Juntou 2 simples, produziu um complexo, liberou água, síntese por desidratação. Então, ligação que ocorre entre 2 mono, né? Aí tu pensa em ligação glicosídica. Aí tu tem os disacarídeos, que tem de interesse bioquímico e biológico. A função do disacarídeo, ela é exclusivamente energética. Não existe disacarídeo com função estrutural, diferente dos mono. Monossacarídeo tem com função estrutural, que são as pentoses, e com função energética, que são as hexoses. Já os disacarídeos, todos têm função energética. Tá? Aí você vai pensar que a fórmula do disacarídeo, olhando lá no livro, no conteúdo, tem lá C12, H22O11. Mas não sei, essa conta não bate. Devia ser C12, H24O12. Só que é aquela coisa que eu falei, quando você junta 2 monossacarídeos, libera uma molécula de água. Então fica C12, H22O11, que libera uma molécula de água pelo mecanismo de desidratação. E a função do disacarídeo é sempre energética. Quais são eles? Pensa em 3 também. Tu tem a sacarose, tu tem a maltose e tu tem a lactose.
Tá? Então, o que sacarose, maltose e lactose têm em comum? São formados pela junção de dois monossacarídeos. Tá? E a função é sempre energética. Por exemplo, sacarose é o que a gente chama de açúcar comum. Esse que a gente adoça café em casa. Né? E a sacarose, ela pode ser de origem, sempre é vegetal, não existe sacarose animal, sacarose é sempre vegetal, né? E a sacarose você pode obter a partir da cana-de-açúcar, você pode obter a partir da beterraba, você pode obter a partir do milho, tá certo? Essa tal de sacarose, que é o açúcar que a gente adoça o café em casa, tá? Luzana, e precisa de enzima para digerir sacarose? Não. Como ele é um açúcar, ela se hidrolisa pela própria água. Então, quando você pega o açúcar comum, tu bota no café que você mexe, as ligações glicosídicas se rompem. Aí tu libera dois monossacarídeos no café, glicose e frutose. Tá? Então é assim que acontece. Então, de que a sacarose é constituída? Por dois monos. Quais são eles? Glicose e frutose. Qual a função da sacarose? Energética. Precisa de enzima? Não. Porque ele é um açúcar, ela se quebra, né, pela atividade da água, por hidrólise. Tá certo? Então atente para isso. E a função é sempre produzir energia. Tá certo? Aí eu tenho o segundo grupo, que é a tal da maltose. Maltose também é de origem vegetal. Tá? Que ela geralmente tem a ver com o metabolismo de amido, né? Ou digestão de amido chega até a maltose. Tá? E a maltose ela é formada por dois monossacarídeos. Quais são eles? Glicose e glicose. Tem um tal de celobiose, que é um tipo de maltose. Então, glicose, beta-glicose mais beta-glicose. Tá? Ou celobiose. Tá bom? Então, maltose, dois monos, glicose e glicose. Quer dizer, duas moléculas de glicose associadas. Tem enzima para digerir maltose? Tem. O nome da enzima é chamada de maltase. Tá certo? Ela pode ser, ela vai atuar nível de sistema digestivo, a maltase. Faz a digestão da maltose em glicose e glicose. Tá? Quer dizer que ele é um carboidrato cujo potencial calórico é maior do que a sacarose, por exemplo, para o corpo humano. Né? Então, como ela tem duas moléculas de glicose e a sacarose só tem uma molécula de glicose, ela é muito mais energética e calórica do que a sacarose, a nível de corpo humano. Tá certo? Então, atente para isso. E o terceiro é a lactose. Lactose se fala muito nela em questão de prova. Né? A lactose é o disacarídeo do leite. Não confundir com o monossacarídeo do leite, que é a galactose, tá? Então, disacarídeo do leite, lactose, tá? E quem vai fazer a digestão da lactose são as células, né, do trato digestório, que produz uma enzima chamada de lactase. Você pensa assim, sempre a enzima, ela traz o nome do substrato onde ela age. Então fica fácil você sacar o nome da enzima. Então a enzima que age na lactose é a lactase. A enzima que age na maltose é a maltase. E assim por diante. Tá bom? Só que a lactase, né, quando a pessoa não produz esta enzima, ela tem uma patologia, um problema metabólico, né, que é chamado de intolerância à lactose. Tá? Que é bom a gente não confundir com alergia a leite. Porque tem duas coisas que na prova o aluno tende a fazer uma certa confusão. É alergia a leite e intolerância ao leite. Quando ele diz que tem intolerância ao leite, ele tem intolerância ao carboidrato, que é a tal da lactose. Ele não tem uma certa dificuldade de digerir este carboidrato pela não produção da lactase, tá? E quando ele é alérgico a leite, ele é alérgico à proteína. Todo processo alérgico é proteico. Ah, mas o cara tem alergia a leite, tem intolerância à lactose? Não. Ele tem dificuldade, né, de metabolizar a proteína do leite, que é a tal da caseína. Tá? Então, quando a pessoa tem alergia a leite, tem alergia à caseína. Quando tem intolerância ao leite, é porque tem intolerância à lactose, que é um carboidrato. Então não confunde isso a nível de prova. Tá? Porque às vezes eles colocam isso para o aluno entrar afobado e acabar errando. Tá? Só que a intolerância à lactose, ela é determinada por 3 fatores. Tá? Ela vai ser determinada
por um fator genético. Quando o fator é genético, você diz, a intolerância à lactose é genética, a criança já nasce, ela fica intolerante ao leite por 1 ano. Se beber leite vai dar diarreia, vômito, né? Aqui todos os sintomas secundários da intolerância à lactose. Tá? Então essa quando diz, a intolerância à lactose é genética, a criança já nasce, ela fica em torno de 1 ano intolerante, até as células intestinais da criança se renovarem, e essas células novas que surgem na parede do intestino da criança começam a produzir a lactase. Aí ela deixa de ser intolerante à lactose. Tá? Então o que é uma intolerância à lactose genética? A criança já nasce, aí tem que tomar aqueles leites de origem vegetal, leite de soja, durante 1 ano, até que essa criança, né, depois que a célula do intestino, parietal do intestino, começa a se renovar e começa a produzir a tal da lactase, para fazer a digestão da lactose. Então esse é o primeiro tipo de intolerância. Segundo tipo de intolerância à lactose é o fator etnia, tá? Tem alguns grupos étnicos que são mais suscetíveis a ter intolerância à lactose, como por exemplo o negro e asiático, indígena também, tá? O que tem mais tolerância à lactose é o branco, tá? Pela questão de convivência com este alimento. Por exemplo, o negro brasileiro, né? Ele só começou a entrar em contato com leite de vaca de 500 anos para cá. Então faz pouco tempo que ele entra em contato com leite de vaca. E essa intolerância geralmente é o leite de vaca. Então o negro tem mais intolerância à lactose do que as outras etnias. Indígena também tem bastante intolerância à lactose. Tá? Então esse é um fator étnico. Por que isso? Porque assim, ó, quanto mais tempo a gente convive com uma substância, mais resistência teu corpo cria essa substância. Se você entra em contato com uma substância nova, né, recentemente, tu vai ter um quadro de intolerância, de alergias. Se você já convive com isso há muito tempo, teu corpo tende a criar resistência a essa substância. Daí as etnias negra e asiática têm uma probabilidade maior de desenvolver intolerância à lactose. Isso não é regra. Isso acontece, mas não é uma regra. Tá? Então nós temos o fator genético, o fator etnia, e o terceiro fator é a idade. Porque o único mamífero que bebe leite depois de adulto é o ser humano. E tem aquela coisa, quanto mais idade a gente tem, menos lactase o corpo produz. E mais intolerante a pessoa fica com relação à lactose. Tá bom? Então atente para isso. Eu gosto de dar leite para minha avó. Isso não é aconselhado. Por quê? Porque o leite, né, ele precisa de uma enzima. E quanto mais idosa a pessoa é, menos lactase ela vai produzir. E mais intolerante ao leite a pessoa fica. Aí tem aqueles ditados, quando eu era novo eu bebia 3, 4 copos de leite e não sentia nada. Hoje se eu tomar um pouquinho de leite a mais, a barriga incha, começo a liberar flatulência, né? Então é devido à intolerância a nível de idade. Então são 3 fatores: genético, etnia, idade. Tá? O único mamífero que bebe leite depois de velho é o ser humano. Ok? Então aí nós temos aí o segundo grupo de carboidratos. Aí tu tem o terceiro grupo, né? Que são chamados de polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros de glicose. Quer dizer, tem um encadeamento de molécula de glicose a partir de ligações glicosídicas. Só que quando você observa, né, um polissacarídeo, ele vai ter para mais de 1000 centenas de moléculas de glicose associadas ou agrupadas. Tá? E a fórmula de todo polissacarídeo é parêntese C6H12A6N. Esse N indica número de molécula de glicose. Tá? E todo polissacarídeo é constituído de glicose. São polímeros de glicose. O que glicose é? O monômero, né, do polissacarídeo. O polissacarídeo é um polímero cujo monômero é a glicose. Tá? Só que vai dividir os polissacarídeos em 2 grupos, assim, ó. Homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. Quando ele diz que é homo, é porque é igual. Homopolissacarídeos, formado de elementos iguais. Quer dizer, todo homopolissacarídeo, só tem molécula de glicose.
Se ele é um heteropolissacarídeo, é porque além de glicose, tem um componente que não é glicose, que a gente chama de grupo prostético radical prostético, que é a parte não glicídica do glicídio, tá? Então atente para isso. Se eu tenho um homopolissacarídeo, é porque ele é formado só de glicose. Se eu tenho um heteropolissacarídeo, é porque além de glicose tem um outro componente que não é glicídico, tá? E você subdivide os polissacarídeos, né? Aqueles que são de origem animal e aqueles que são de origem vegetal. Aí eles se subdividem em estruturais e energéticos. Então atente para isso. Disacarídeos só tem função energética. Monossacarídeos e polissacarídeos têm função estrutural e energética. Então atente para esta informação, tá? Aí você pensa assim, ó, Luzan, quais são os polissacarídeos que eles podem abordar nível de prova? Aí você vai pensar, se for de origem animal, você vai pensar em 2 polissacarídeos. Um é um polissacarídeo aminado, que quer dizer que ele é um heteropolissacarídeo, que é a quitina. Então, quitina, além de glicose, tem o quê? Tem grupos aminas associados. Então a gente chama de polissacarídeos aminados. A quitina é um deles. Tem os aminoglicosídeos, né? Quitina, tá bom? Nós temos os peptidoglicanos e assim outros, tá bom? Atento para isso. No caso, a quitina, ele é um polissacarídeo estrutural de quem? Dos animais e também dos fungos. Então, o que a quitina forma no corpo de um animal? Aí você pensa, pode formar esqueleto em invertebrado, pode formar dentes em invertebrados. Tem vertebrado que tem dente de quitina. Por exemplo, lanterna de Aristóteles é quitinoso. Tá? Você tem a rádula lá dos moluscos, também é de quitina. Tá certo? Então, de origem animal. Aí você tem estruturas esqueléticas, dentes, e tem anexo da epiderme. Como, por exemplo, unha e cabelo. Além de queratina, tem quitina, que é um polissacarídeo de origem animal. De quê? De reforço. Que vai formar estruturas do corpo desses animais. Daí a função ela é estrutural para a quitina. Outra coisa, o corpo da gente não digere quitina. A gente não produz quitinase, que é a enzima que faz a digestão disso. Tá? Aquela coisa, se você comer unha que tem quitina, do jeito que ela entra, ela sai. Pode até te causar uma perfuração intestinal, que você não digere quitina, que você não produz essa enzima. Tá? Então, falando de estrutural de origem animal, vai na quitina. Energética de origem animal, aí você pensa no glicogênio. Outra coisa, a quitina, ela participa também da formação da parede celular nos fungos. Tá? Então, além de formar essa estrutura no corpo dos animais, o que a quitina forma? Parede celular de fungo, ela é quitinosa. Tá? Então, atento para isso. Já o glicogênio, né? Ele vai ser reserva energética dos animais, também dos fungos, tá? Só que o glicogênio, ele é um